Senhor Jesus, boa noite a todos mais uma vez, graça e paz. Estamos na segunda reunião do ano de 2025, 11 de janeiro, né, irmãos? 11 dias já se passaram e o tempo está correndo, né? O que nós temos feito com esse tempo? Já já nós finalizamos este ano e nós precisamos entender o que nós estamos fazendo com esse tempo. Entendemos que o ano de 2025 foi uma chave que o Senhor nos deu. Ei, queridas, 2025, uma chave que o Senhor nos deu. Grandes portas já foram abertas com essa chave. Grandes portas já foram abertas com essa chave já de 2025. Nós podemos ver grandes livramentos, nós já podemos ver grandes bênçãos. A Duda já está trabalhando, queridas. Mais uma chave, mais uma porta aberta. O Vado foi livrado da morte ontem. Mais uma porta, uma grande porta que foi aberta. Pois é, então a gente vê que as portas não estão sendo pequenas. Queridos, não se desespere. Eu sei que parece que cada dia que passa, as coisas estão parecendo ficar mais difíceis, mais apertadas, mas é você chegando mais próximo da porta que você vai abrir com essa chave de 2025. Grandes coisas vão acontecer, irmãos. E não estejam apreensivos, não estejam desesperados, não estejam angustiados, cabisbaixos, não. Estejam alegres, porque o Senhor te entregou uma chave que, por mais pequena que seja, vai abrir grandes portas em 2025. Amém? Então vamos ler nesta noite Mateus capítulo 16, a partir do versículo 21. Vamos ler até o 23, para a gente tentar falar um pouquinho sobre Pedro, que é muito parecido comigo e com você. Vamos ver nesta noite o que Deus vai falar conosco a respeito da vida de Pedro, que vai se assimilar conosco. Amém? A palavra diz assim, versículo 21, do capítulo 16 de Mateus. Desde então, começou Jesus Cristo a mostrar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse a Jerusalém. Preste atenção. Que padecesse muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, e que fosse morto. Veja o que era que Jesus estava apresentando para os seus discípulos. A necessidade de ir a Jerusalém para padecer grandes coisas nas mãos dos escribas, dos fariseus, dos religiosos da época, dos anciões, e que provavelmente ele seria morto. Se liga aqui, queridos, na palavra, viu? Então, vamos dar continuidade. E que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Versículo 22. E Pedro, quem? Pedro. E Pedro, tomando-o da parte, chamou Jesus assim do lado e começou a repreender Jesus. E quando ele repreendia Jesus, ele dizia da seguinte forma: de nenhum modo, Senhor, isso acontecerá contigo. Versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro: para trás de mim, Satanás, que me serves de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de onde? De Deus, mas sim nas que são dos homens. Vamos nesta noite falar um pouco de Pedro. Porque o Pedro, que estava ali presente no início do ministério de Jesus, talvez seja o Pedro que está incluso na igreja do século 21, representado por mim e por você. Nós estamos falando, queridos, em um ano em que abriremos grandes portas, em que o Senhor ele já preparou para nós e nos deu uma pequena chave.
E quando nós não compreendemos esta palavra, esta realidade no Espírito, nós passamos a pensar como Pedro. Jesus estava falando para Pedro que iria abrir a maior porta que o homem poderia passar por ela. Era a porta da salvação. Jesus estava dizendo que iria morrer em Jerusalém. Mas quando ele morresse, uma grande porta iria ser aberta para que todos pudessem entrar por ela e encontrar a vida eterna. Mas Pedro não conseguiu discernir isso no espírito, porque Pedro aqui ainda era um homem muito natural, carnal, humano, terreno, ilimitado. Se nós não atentarmos para o que nós estamos recebendo aqui como profecia e informação de Deus, nós também vamos pensar como Pedro. Como assim no ano de 2025 eu vou abrir uma grande porta se a minha vida está pior do que o que era? Se a minha vida está muito mais difícil do que o ano passado? Foi isso que Pedro pensou. Não, Senhor, morrer jamais. E onde está eu e os discípulos? Onde nós estamos aqui que vamos permitir que isso aconteça com o Senhor? Então, queridos, preste atenção. Nós vamos falar nesta noite um pouquinho sobre Pedro, porque Pedro foi um dos discípulos, um dos 12 discípulos, que mais tinha uma vida temperamental entre eles. Pedro era um dos 12 discípulos mais afoito. Às vezes, no nosso meio tem esse tipo de discípulo. Às vezes, esse discípulo sou eu, e às vezes, esse discípulo é você. Que tudo que vai fazer, você tem uma reação na emoção e se torna mais afoito do que todos os outros. Pedro era esse tipo de cara. Tudo que se falava do reino, ele se colocava à frente e queria fazer melhor, maior e mais rápido que todos. Pedro, ele foi um dos discípulos que foi mais atrevido no reino, ao ponto de chamar Jesus de lado para tentar o repreender, porque ele falou que iria para Jerusalém para ser morto e crucificado. Às vezes nós somos esse Pedro. Pedro foi um dos 12 apóstolos, 12 discípulos, que digo, mais fraco. Porque quando lhe faltava aquilo que eram as forças físicas que ele estava apoiado, ele caía em depressão, em dor, choro e desespero e voltava para a sua vida natural, como ele fez, voltando a pescar. Esse é o Pedro que não vai conseguir, mesmo estando com as chaves no bolso, abrir uma porta sequer. Queridos, se nós não atentarmos para a palavra e tomar posse dela, não é a chave quem vai abrir a porta sozinho. A chave foi dada a mim e a você, e as portas foram colocadas diante de nós. Então cabe a nós o quê? Ter a ousadia de nos levantar de onde nós estamos e abrir essa porta e entrar por ela. Ei, não adianta apenas contemplar a porta. Não adianta apenas olhar o tamanho, a largura, a imponência, a espessura da porta. Temos que nos levantar, abrir a porta e entrar por ela. Na maioria das vezes que Pedro aparece na Bíblia, ele é cometendo grandes falhas, grandes desastres. Sempre nós vemos Pedro na Bíblia mostrando um ato falho diante do Senhor. Quantos aqui já falharam diante do Senhor? Então nós não somos diferentes de Pedro. Mas o Pedro que eu e você conhecemos é apenas o Pedro dos evangelhos. O Pedro que andou sobre as águas. Esse é o que chama a nossa atenção. É ou não é? Mas antes que isso acontecesse, Pedro cometeu muitas falhas e deslizes diante do Senhor.
É isso que a palavra nesta noite vai tentar nos despertar para o que nós somos, o que nós seremos e aquilo que nós fomos. A vida é uma grande construção que nos leva para uma transformação todos os dias. Depois de a gente entende que aquele Pedro que parecia ali ser detentor de uma fé tamanha ao ponto de andar sobre as águas, nós vimos também Pedro, após 2 passos, afundar e o Senhor ser preciso que o Senhor pudesse urgentemente o socorrer para que ele não viesse ser náufrago naquele momento e se afogar. Queridos, esse é o Pedro que está dentro de nós. Um Pedro que um dia nos leva a ter uma fé do tamanho de Cristo de andar sobre as águas, mas que com pouco tempo, com pouco espaço de tempo, nós nos esquecemos de quem Jesus é e a nossa vida é naufragada, é enfinhada sobre as águas e nós pedimos socorro porque não aguentamos aquilo que o Senhor já preparou para nós. E queridos, creia que Jesus já preparou para você tudo o que é necessário para o ano de 2025. Tudo o que é necessário. Todas as histórias com Pedro terminam em problema. É ou não é? Tudo que diz respeito a Pedro termina num desastre. Até que ele entenda que ele precisa caminhar abrindo portas, porque o Senhor já deu chaves para ele. Jesus está lavando os pés dos discípulos. E ali o Senhor queria ensinar o caminho da humildade para que Pedro, Tiago, João, todos os discípulos pudessem caminhar por esse lado, entender este caminho, mergulhar nessa visão. E Jesus está ali feliz da vida, lava os pés de Tiago, lava os pés de João, lava os pés do outro discípulo. Quando chega em Pedro, o que é que Pedro faz? Encolhe os pés. Cadê o pé, Pedro? Não, não, não. Meu pé não. Eu não sou digno de que o Senhor lave os meus pés. Você está entendendo, queridos? Quando nós estivermos diante do Senhor, Ele é Senhor, nós somos servos. Ele sabe o que é melhor para nós e nós precisamos seguir aquilo que Ele traz para as nossas vidas. O Senhor está querendo promover para nós um ano de transbordo através do investimento em nossas vidas e nós não estamos permitindo, com a falsa modéstia de que não somos dignos de ser abençoados pelo Senhor numa proporção dessa. Foi o que Pedro fez. Jesus olhou para ele e disse: Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Sabe o que foi que Pedro fez? Pedro estirou apenas os pés para ele lavar? Não. Pedro era um homem extremista, irmãos. Todo extremo rouba o homem da vida. Aí Pedro estira um pé, estira o outro, estira um braço, se joga para Jesus e diz: me lava por completo, Senhor, me dá um banho, porque eu necessito de ser lavado por todo o meu corpo. Então Pedro não entendeu nada, queridos. É assim que nós fazemos. Um dia mergulhamos no Senhor e queremos que Ele nos dê um banho. E no dia seguinte nós não queremos que Ele lave nem sequer o nosso pé. Extremos nas nossas vidas que nos tira do equilíbrio da vida. Chaves quebradas não abrem portas inteiras. Jesus estava trazendo um ensinamento de humildade para Pedro ali naquele momento. E Pedro estava querendo atrapalhar tudo, porque Pedro tinha problemas com submissão, obediência e liderança.
Pedro estava andando com os discípulos? Estava. Pedro andava com Jesus? Andava. Mas quando Jesus dizia é assim, Pedro sempre tinha um questionamento diferente. É para lavar os pés? Não, os meus não. Eu vou para Jerusalém morrer? Não, jamais eu vou deixar que isso aconteça. É para entregar ele para a cruz? Não vou permitir. Arranca a espada, corta a orelha. Pedro sempre estava agindo independente daquilo que a vida queria que ele fizesse. Então não basta andar com os discípulos e nem é o suficiente andar com Jesus. Temos que ter um caminho de obediência e sujeição a Deus para que aquilo que é necessário ser feito no reino aconteça com excelência. Pedro era um homem independente e ele tinha problemas em submissão, obediência, sujeição e liderança. Então Pedro mostra ali naquele momento que não era o suficiente para se submeter àquilo que Jesus estava ensinando, porque ele se sentia ou superior demais ou inferior demais. Quando foi para lavar os pés, inferior demais. Quando foi para permitir que Jesus morresse para que a maior porta fosse aberta, superior demais. Jamais eu vou deixar que isso aconteça. Queridos, e a vida não está nenhum desses extremos. A vida está em você manter o equilíbrio da obediência, submissão e reconhecimento da liderança sobre a sua vida. Jesus, então, queridos, dá uma bronca em Pedro. Se eu não lavar os teus pés, Pedro. Pedro, se eu não lavar os teus pés, tu não terás parte comigo. Tu não vai conseguir fazer parte desse exército que eu estou formando. Tu não vai conseguir entrar por essa porta que eu estou prestes a abrir. Lembra que Jesus disse também, um de vocês é o diabo? Quantos já leram isso? Chamou os 12 discípulos assim, num cantinho. Disse, olha, eu vou contar uma coisa a vocês. Um de vocês aqui é diabo. Todos pensam até hoje que estava falando de Judas, né? Mas ele estava falando de Pedro. Ainda estava falando de Pedro. Jesus um dia, com dó de Pedro, chamou ele e disse, olha Pedro, Satanás pediu para a tua alma para se andar com ela. Queridos, todo aquele que anda fora da obediência, da submissão e da sujeição do governo que Deus colocou sobre a vida dele, está passivo de se tornar uma presa fácil para que Satanás possa ser andar com a sua vida. Edivaldo, e você não disse um dia que quem nasceu de novo, o maligno não toca? Mas ele não toca se você estiver debaixo do governo do Senhor. Mas ele não toca se você permanecer no ambiente e no lugar de segurança que o Senhor colocou. Que o Senhor transportou. Ele nos arrancou do reino das trevas e nos implantou no reino onde? Do Filho do amor de Deus. Fora isso, tudo é de domínio de Satanás. O que eu quero dizer com isso é que não existe nada e nem ninguém que possa surpreender a Deus. Quando Deus ele te chamou, ele já sabia. Ele já sabia tudo, queridos. Quando Deus te chamou, ele sabia tudo que você iria proporcionar para ele. Você acha que você surpreende Deus quando você faz alguma coisa para ele? Não. Então você acha que surpreende Deus quando você peca diante dele? Não também. Deus já sabia tudo o que nós íamos fazer quando ele nos chamou para a sua presença, para o seu reino.
Aí você vai dizer, então, Edivaldo, se ele sabia que nós íamos ser isso, que eu ia ser isso, que eu ia fazer isso, por que ele me chamou? Não fica essa dúvidazinha? Sabe por quê, queridos? Porque Deus ele é um grande investidor. Deus ele é um grande investidor. Porque só a ele pertence o amanhã. Então ele sabia que você ia fazer isso hoje, mas ele aposta no que você pode fazer amanhã. Você está entendendo? Ele aposta no que você pode fazer amanhã. Por que Jesus teve tanta paciência com Pedro? Por que Jesus suportou tanta coisa de Pedro? Por que Jesus insistiu tanto com Pedro? Porque Jesus, quando ressuscitou, que apareceu para aquelas mulheres, ele diz: olha, diga aos discípulos e a Pedro. Por que essa insistência com Pedro? Porque Jesus, como um grande investidor, ele sabia o que Pedro iria fazer amanhã. Jesus sabia e olhava para Pedro e via Pedro no futuro. Então, queridos, é isso que Deus ele aposta em nós. Ainda que o nosso presente seja um presente que desagrada ao Senhor, que desagrada uns aos outros, que desagrada a sociedade, que desagrada aos irmãos, ele aposta no nosso futuro. Sabe por quê? Porque o amanhã só a ele pertence. E se nós decidirmos mudar, ele está disposto a investir em nossas vidas. Porque só a ele pertence o amanhã. Então você, com toda a sua fraqueza, você que cai, você que tropeça, você que erra aqui, mas amanhã você se levanta e continua de novo. É nesse homem fraco, nessa mulher fraca, que Deus ainda insiste em investir em você, porque Ele é um grande investidor. E naquilo que Ele investe, Ele sabe que o retorno será garantido. Então Deus ele é o maior investidor que algum dia você poderia conhecer. Por que ele é um investidor? Porque ele quer que nós também nos tornemos investidores no reino de Deus. Ele investiu em você, querido, tudo. Deus investiu em você. Diga assim para o seu irmão, vá. Deus investiu em você. Você sabe o que foi que Deus investiu em você? Você sabe o que foi que Deus investiu em você? Você sabe o que Deus investiu em você? A vida do seu próprio filho. Ele matou o seu filho apostando em você. Ele levou o seu filho para a cruz apostando em você e em mim. Ele pegou a sua maior moeda de valor. Ele pegou o seu tudo. Ele não reservou nada para ele. Tudo que ele tinha era o filho. E ele pegou esse filho e entregou como investimento na minha e na sua vida. Queridos, como eu queria que isso explodisse no seu coração. Como eu queria que isso não ficasse como uma frasezinha religiosa. Como eu queria que você entendesse o tamanho do investimento que Deus fez em você, para você dar esse tantinho de valor que você dá. Só que existem, queridos, 3 tipos de investimentos. Existe o investimento a curto prazo, existe o investimento a médio prazo
E existe o investimento ao longo prazo. O investidor que é Deus pegou Cristo como sendo a moeda de investimento e investiu em nós. E investiu em você. Esse foi o papel dele. Agora, quem vai dizer se esse investimento vai dar retorno para Deus? A curto prazo, a médio prazo ou a longo prazo? É você. O investimento é de Deus, mas o prazo, quem diz para que tempo vai dar retorno para Deus, sou eu e é você. E aí eu te pergunto nesta noite, que tipo de retorno você é para Deus? Você é um retorno rápido? Você é um retorno que não perde tempo? Que já cuidou em dar retorno para Deus através daquilo que você ouve, através daquilo que você recebe de Deus, através daquilo que você vive no reino, aprendeu no reino, ou você ainda está procrastinando? Amanhã eu faço, depois eu vejo, eu cuido mais tarde. E o tempo está passando e você se tornou um retorno a médio ou a longo prazo. Queridos, quando Jesus ele estava aqui, que ele decidiu investir na vida de Pedro, ele disse assim: o que as pessoas dizem aí fora que eu sou? E aí os discípulos disseram: uns dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és João Batista, é o profeta, etc. E saiu ali descrevendo o que as pessoas tinham como ideia de que era Cristo. E ele olha nos olhos de Pedro. Talvez, queridos, você ainda não decidiu ser um investimento a curto prazo para Deus, porque você ainda não permitiu que Jesus olhasse nos seus olhos. Você ainda é cabisbaixo. Você ainda não se permitiu que o Senhor olhasse fixo nos seus olhos. Aquela série The Chosen, né? The Chosen. Uma das características muito fortes que tem naquela série é que o personagem descreve um Jesus que olha nos olhos. E basta o olhar de Jesus para fazer com que aquelas pessoas entendam qual é a mensagem que ele quer passar. Mas enquanto nós estivermos no reino, de cabeça baixa, sem querer fixar os olhos em Jesus, nós nunca vamos conseguir capturar a mensagem do Senhor para os nossos corações. Mas naquele momento Jesus fez diferente. Ele chama Pedro à parte e diz: olha, deixa para lá o que as pessoas dizem que eu sou. E tu, Pedro, o que diz que eu sou? Olhando nos olhos de Pedro. Aquilo ali foi mais profundo do que uma punhalada no seu coração. Pedro se rendeu por completo. Pedro foi capturado pelo olhar de Jesus e imediatamente Pedro diz: eu te digo que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Conseguiu expressar quem era o maior investidor que estava diante dele como uma moeda de investimento. E aí Cristo revela para ele o plano do Pai. Pois eu te digo que tu és Pedro. Até então ele era o quê? Simão Barjonas. Ele era apenas um caniço, um feno, uma palha, filho de um homem natural. Mas a partir daquele momento, ele mudou o nome e a história de Pedro. Pois eu te digo que tu agora és Pedro, pedra, rocha. Irmãos, quando o Senhor nos chamou para o reino, Ele mudou o nosso nome. Não é Edivaldo mais não? Não. Não é Laura mais não? Não. Não é Carlos mais não? Não. É igreja, noiva do Cordeiro, corpo de Cristo.
Agora, quanto tempo Pedro levou para tornar isso real na sua vida? Foi o investimento que ele alcançou e que ele abraçou como verdade para si. A partir daquele momento, o Simão Barjonas, o Simão filho de Jonas, o Simão fraco, o Simão caniço, o Simão feno, não se tornou pedra ainda. Sabe por quê? Porque Pedro para Deus foi um investimento a longo prazo. Irmãos, nós já somos igreja. Nós já somos noiva do Cordeiro. Nós já somos nação santa, povo adquirido, geração eleita. Nós já somos corpo de Cristo. Mas o quanto isso tem de verdade em nós é o que vai dizer que tipo de investimento nós somos para Deus. Sabe por quê? Porque mesmo o Senhor afirmando para Pedro que ele agora não era mais um caniço, mas que ele era pedra e rocha, ele ainda continuou sendo o Simão, filho de Jonas. Quantos estão entendendo? Não é o que o investidor diz, é o que eu determino para a minha vida. Você pode passar a vida toda no viver do reino e nunca se tornar um retorno para Deus em forma de investimento. Uma coisa é certa, uma vez que o investidor ele investe, ele não volta mais atrás. Mas o tempo que ele vai dizer, sou eu e é você. Pedro continuou tendo problemas com liderança. Pedro continuou insubmisso. Pedro continuou aquele mesmo homem temperamental. O tempo passa, as coisas acontecem. Jesus cumpre o seu ministério. E aí onde está Pedro, a rocha, onde o Senhor edificou a igreja e as portas do inferno não prevaleceria contra ela, Pedro volta a pescar. Oh, queridos, encontre esse Pedro dentro de você hoje. Quantas vezes você vai voltar a pescar? Quantas vezes, mesmo o Senhor dizendo que você não é mais quem você era, você volta a ser, porque o seu prazo de investimento e de retorno para Deus é a médio e a longo prazo. Jesus cumpre o seu ministério e agora ele procura o Pedro que ele investiu. E o Pedro que ele investiu estava fazendo o quê? Pescando. Voltou para a vida natural. É bem assim ou não é? Quantas promessas diante do Senhor. Quantos projetos diante do Senhor. Mas esse ano, esse mês, não. Agora é para valer. O investimento já foi feito, querido. Quem está esticando o prazo é você. O maior investidor que nós já conhecemos na face da terra já investiu sua maior moeda de valor em você. É você que não consegue trazer isso para a sua vida como realidade. E quando o investidor procura você, você está pescando. É um dia querendo arrancar a orelha de Malco, e no outro dia, na beira de uma praia, jogando redes para tentar pescar um peixe, e nem um peixinho sequer você consegue pescar, porque você não é mais um pescador. Então, queridos, existem três tipos de investimentos que Deus faz no homem e que ele pode trazer para Deus como retorno. Curto prazo, médio prazo, longo prazo. E existem três tipos de coração que reagem a esse tipo de investimento. Quais são eles? Aqueles que resolvem se tornar
o investimento de curto prazo para Deus. Então ele entra para o grupo de quê? Dos obedientes, dos submissos. E aplica a curto prazo aquilo que ele ouve e que ele compreende. Nós já estamos há 10 anos falando da palavra de Deus. Quanto dessa palavra tem já formado em sua vida e que já produziu fruto em você? Você continua no reino? Sim. Você continua sendo um investimento de Deus? Sim. Mas você ainda não deu o retorno para ele. Porque você não quis se enquadrar no grupo dos de curto prazo. Porque para dar retorno para Deus a curto prazo, você precisa aplicar na sua vida a obediência, a submissão e a renúncia sobre aquilo que você ouve. Não pode apenas ouvir e voltar a pescar. Então, quem são aqueles que dão retorno para Deus a curto prazo? Aqueles que ouvem, entendem, aprendem e correm para aplicar na sua vida. Palavra que nós saímos daqui maravilhados, impactados. Alguém já ouviu palavra assim aqui? Mas quanto dessa palavra está aplicada na sua vida e no seu coração? De imediato. Você não perdeu tempo. Você logo correu para aplicar como aquele homem que recebeu aquela moeda, aquele talento. Dos 5. Então, queridos, para você ser um investimento para Deus a curto prazo, você precisa colocar em prática, hoje mesmo, aquilo que chegou ao seu ouvido, ao seu coração. E não procrastinar. E não colocar dificuldade. Ah, mas a palavra de hoje foi mais ou menos, mas eu acho que deveria ser assim. Eu já ouvi essa palavra de outra maneira, não foi bem assim. E você coloca dificuldade e espera para uma próxima. E a próxima você encontra outra dificuldade e espera a próxima. E na próxima não se encaixou, espera um outro pregador, uma outra palavra, uma outra mensagem, um outro ambiente. E você vai procrastinando, adiando, empurrando para frente o retorno do investimento que Deus fez em você. Sabe o que é que nós estamos fazendo, queridos? É alguém que pegou o seu filho, sacrificou por nós e nós não estamos dando R$ 1 de valor. Esse precisa ser o nosso sentimento de ser um resultado para Deus imediato, rápido, a curto prazo. Existe também o imaturo. O imaturo que estabelece sempre um prazo. Para a semana, eu começo a ler a Bíblia. Semana que vem, eu começo um propósito de oração. Olha, esse mês não, porque está muito corrido para mim, mas mês que vem, eu começo um jejum e orando por tal causa. Esse é o imaturo, que sempre está colocando um prazo à frente para fazer aquilo que deveria ser feito ontem. Ou no máximo hoje. E a sua vida nunca passa da medida em que está. O que nós não entendemos, queridos, é que existe alguém que investiu em nós, que apostou em nós, que confia em nossas vidas, mesmo sabendo o quanto nós íamos falhar, o quanto nós íamos pecar, o quanto nós íamos procrastinar naquilo que deveríamos fazer de imediato. Então, tem um imaturo que faz isso sempre. Ele está marcando um prazo para começar as coisas que já deveriam ser feitas e não faz.
e ele nunca investe naquilo que prometeu. Será que isso já aconteceu conosco? Isso acontece direto, querido. Sabe por quê? Por causa da nossa imaturidade. O Senhor está dizendo para nós que o ano de 2025 é o ano dos investidores maduros. Tem problema não se você não quiser fazer. Você só não vai desfrutar. O Senhor estabeleceu uma mesa com tudo pronto e Ele não vai obrigar você a sentar e comer, não. Tem problema não se você está com fastio. Você só não vai desfrutar daquilo que está na mesa. E essa é a proposta do Senhor para nós. Nunca investe naquilo que prometeu o imaturo e estica o prazo. E o retorno também retarda mais do que aquilo que deveria ser feito. Todos estão entendendo? Ano de 2025, uma chave. Para abrir o quê? Grandes portas. Para isso, nós precisamos, de imediato, entender o investimento que precisamos fazer para isso. E Deus preparou tudo para ele, mas ele demorou para investir. E o crédito fica sempre retido. Qual o problema, queridos, de nós não corresponder ao investimento de Deus? É que ele não libera o crédito para nós. Quer ter sucesso? Quer ter vitória? Quer ter aquilo que o seu coração almeja? Já está tudo preparado. Não precisa sacrifício. Precisa só investimento. Investimento de quê, Edivaldo? Nós ganhamos a semana passada. Olha lá a palavra. Se você não investir, o Senhor não libera o crédito para você. É bem assim, queridos. O Senhor está trazendo para nós a revelação daquilo que estava oculto à nossa mente. Por que eu na igreja tanto tempo e não consigo isso? Por que tanto tempo eu sirvo o Senhor e eu não alcanço isso? É porque seu crédito está retido. Você não consegue dar retorno para Deus. E aí Deus não libera o crédito para você. Você um dia está querendo arrancar a orelha do soldado, está querendo impedir que Jesus vá para a cruz, está querendo que Jesus não lave os seus pés. Um dia você está fervoroso, mas no outro dia você está pescando. E quando você volta para pescar, o Senhor retém o seu crédito. Você aprendeu que era uma questão de céu e inferno, mas não é. É uma questão de reino e vida eterna. O reino que já começou e que vai se eternizar. Ele já investiu em você. Você não é mais alguém que não vai fazer parte desse reino. Só que o seu crédito será retido até o momento que você entender o propósito dele na sua vida. Não adianta. Não adianta correr daqui e ir para outro lugar. Não adianta dizer que já tem 10, 20 e 30 anos. Não adianta. Para liberar o crédito, é necessário que você entenda o investimento que foi feito em você. Existe o de coração duro. Ei, existe o de coração duro, que questiona tudo e nunca desfruta daquilo que Deus já preparou para ele. Quem é esse? É aquele que vai dar retorno para Deus a longo prazo. É o de coração duro, queridos. Tudo que é falado, ele questiona. Tudo que é exigido, ele questiona. Tudo que é estabelecido, ele questiona e nunca desfruta daquilo que já está existindo. Ei, agora nós vamos viver com a vida de discipulado e discípulo. Isso aí eu não quero. Não está na vida, não é de Deus. Não entendi, não concordo. Tá bom, você tem liberdade para isso. Só que o reino vai viver isso e você não vai desfrutar disso. Você está entendendo, queridos? Você tem liberdade
Pois é, você tem liberdade, o Senhor estabeleceu ali, está disponível. Você pode ou não pode desfrutar. Depende do seu coração. Mas aqueles do coração duro, como Pedro foi, vai ser um investimento a longo prazo que Deus vai fazer na sua vida. E o que vai acontecer com isso, Edivaldo? Você vai perder de desfrutar o que já está preparado para você desfrutar hoje. Todos estão desfrutando. E você está aguardando algo maior amanhã. E depois, porque não concorda com isso, porque não acha que isso está certo, porque não tem coragem de se sujeitar a isso, porque não acha que isso é para você. Coração duro, que questiona tudo e nunca desfruta daquilo que Deus preparou. Porque às vezes ele até trabalha no reino, mas ele não investe. Existem aqueles que estão trabalhando no reino, mas não estão investindo no reino. Qual a diferença, Edivaldo? O coração. Quem trabalha no reino tem um tipo de coração. E quem investe no reino tem outro tipo de coração. Quem trabalha no reino precisa ser convencido para as coisas do reino. Mas quem investe no reino, tudo aquilo que chega, ele faz de bom grado, com alegria e com singeleza. A exemplo disso, o irmão do filho pródigo. O filho pródigo foi lá e todo mundo já sabe a história. Mas o que ficou, ele ficou com o pai, com a herança e com tudo que o pai tinha. Mas ele não era um investidor, ele era um trabalhador. E aí, quando ele viu o pai oferecendo aquela festa, ele questionou: mas e eu que sempre estive aqui? Você sempre teve tudo. A questão é que você não desfrutou. Então, decida que tipo de investimento você é para o Senhor. Se você é um investimento a curto prazo, se você é um investimento a médio prazo, ou se você é um investimento a longo prazo. Isso quem vai decidir é você. Isso quem vai tomar a atitude é você. Então, querido, certo dia Jesus perguntou e os discípulos responderam daquela forma. E Pedro, ele foi capturado com aquela palavra de Jesus, mas ele decidiu ser um investimento a longo prazo. Depois disso, Pedro, ele ainda mentiu, ele ainda desistiu, ele ainda brigou, ele ainda decepcionou, mas Jesus, ele não desistiu dele. Ei, a grande verdade é que Jesus nunca vai desistir de você. E resumindo, por causa da hora, a gente vê um Pedro que muito tempo depois entendeu aquela palavra que Jesus falou quando ainda andava com eles. E lá em Atos 5,15 diz que Pedro chegava nos lugares e as pessoas colocavam enfileiradas ali, uma com a outra, na sombra de Pedro, porque a sombra de Pedro curava os enfermos. Sabe quando era que Jesus queria que isso acontecesse? Lá, naquela hora que ele disse que Pedro seria a pedra que a igreja seria plantada sobre ela. Então, queridos, não deixe para depois. Seja um investidor no reino nesse ano ainda de 2025, porque tudo já está preparado para você. A cura já foi preparada para você. O sucesso já foi preparado para você. A libertação já foi preparado para você. O alinhamento da sua família, da sua vida, da sua empresa, tudo já foi preparado para você. Você é que vai decidir se vai querer isso agora ou depois. Se quiser desfrutar hoje, hoje mesmo está pronto.
Se quiser desfrutar amanhã, vai estar pronto. Se quiser desfrutar no futuro, também vai estar pronto, porque o que Deus fez, o homem não tem o poder de destruir. Mas o prazo quem vai decidir sou eu e é você. Que o Senhor possa nos levar, irmãos, para entender o investimento que foi feito em nossas vidas e o investimento que nós precisamos fazer no reino hoje, para que possamos assim cumprir a vontade do Senhor, o seu gozo e a sua alegria. Obrigado a todos pela palavra. Eu vou abrir um espaço aqui para que os irmãos possam compartilhar e em seguida partir o pão. Mas esse ano é um ano de vitória, porque é um ano de grandes investimentos no reino de Deus, porque tudo já está pronto. Graça e paz.